aqui que eu queria chegar. Então agora a gente vai para a roda inglesa, né? Alisar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da treta aqui que a gente se meteu, tá? Só para começar o assunto. Vou fazer um sanduíche com ela ali na morsa. Não dá para saber se isso aqui tá exatamente como tem que ser. Aparentemente tá bonito, né? Só que não tá certo. Acabou de chegar isso aqui pra gente, né? Vamos estudar bem isso aqui. Só quem trabalha com carro antigo sabe a frustração, né? Então, vamos lá, ó. Fiz a marcação ali, vocês viram, com o nível, né? Selecionei uma parte aqui no meio, né, pra gente começar a trabalhar, né, porque precisa começar de algum lugar. Como eu falei antes, eu ia precisar mudar o travamento que eu fiz aqui, porque vou precisar ter acesso para fechar a porta aqui, né. Até montei a porta no lugar, né. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da treta aqui que a gente se meteu, tá? Só para começar o assunto. Olha aqui, ó, essa soleira aqui, que é a parte que a gente vai começar a reproduzir agora, foi a seção que eu marquei ali, né? Marquei com nível ali, vocês viram, tudo certinho, tá? Essa parte aqui, ó, olha só, ela tá... Botei aqui uma reguinha aqui, uma mola de Kombi, ela tá basicamente reta aqui, tá? Vamos assumir que ela tenha um raio bem grande aqui, quase reto, esse raio dessa parte aqui. Beleza? Lado esquerdo. Bem como a porta também, se a gente olhar de cima aqui, ela é praticamente reta, né? Essa parte aqui que é onde vai fechar com essa parte ali, né? Agora vamos ver do lado direito o tamanho da diferença. Olha só, vou colocar a reguinha aqui. Olha aí, ó. Olha só o tamanho da diferença, né? A parte do meio tá bem mais para fora, né? Esse raio aqui é bem menor, é um raio bem mais agudo, né? Então olha aí, ó, a diferença. Bem como a porta. Vamos lá ver a porta do lado direito. Tá em cima da bancada lá. Vai ser bem legal pra gente ver. Olha só a curvatura que a gente tem nessa porta aqui, ó. E ela tá amassada aqui, né? Isso aqui provavelmente no serviço anterior, antigo, o pessoal para acompanhar aquela parte lá para fazer fechar a porta, curvou, né? A ponto de ela amassar aqui. Ter esse amassado aqui, né? Beleza. Então, eu conversando aqui com o cliente, a gente vai assumir que essa parte aqui é a correta e vamos reproduzir esse pedaço aqui, depois a gente copia para o outro lado lá. Eu já fiz alguns gabaritos aqui para a gente manter a curvatura mais próxima do que a gente tem desse lado esquerdo aqui, tá? Fiz um gabarito para manter a curvatura nesse sentido aqui, né, mais próximo possível daqui, né, conferir com a porta também, né, a gente chegou aí no meio termo com a curvatura da porta, né, com esse raio aqui da porta, né, da parte de baixo, e também um outro gabarito para manter essa curvatura aqui, nesse sentido aqui, que seria essa parte de baixo da porta aqui, essa curva aqui, esse raio aí, tá? Então a partir de agora que eu vou começar a fabricação dessa parte de cima aqui. Então vou fazer em partes, obviamente, né? Fazer em etapas, em pedaços, né? Antes de qualquer coisa de mexer na parte de baixo, eu vou fazer esse pedaço do meio aqui, né? Fazer os moldes ali com papel paraná, tudo, depois passar para chapa, tudo certinho, deixar essa parte de cima fabricada, não necessariamente instalada no lugar, mas fabricada, antes de eu cortar ela, para a gente começar a trabalhar na parte interna. Foi!
Eu fiz então o molde no papel Paraná e usei aqueles 2 gabaritos que eu mostrei antes lá para marcar a curvatura. A primeira chapa que vocês viram eu cortando ali, uma chapa 316, ou seja, de 4,75 milímetros. A segunda que eu cortei já é a chapa que eu vou usar para conformar a peça, que é uma chapa 20, uma chapa de 0,9 milímetros. Eu cortei 2 da primeira, tá? Vocês viram eu cortando uma só, mas eu cortei 2 na verdade, que eu vou usar ela para moldar a chapa mais fina. Vou fazer um sanduíche com ela ali na morsa, prender ela na morsa, colocar a chapa grossa, a chapa fina, outra chapa grossa, para vir martelando ali a fim de conformar a chapa naquela curvatura ao longo do comprimento da peça. Depois as outras abas eu vou marcar e vincar elas na frisadeira, corrigir no martelo, esticar, encolher até ficar no jeito certo. lá, pesado, ó,
tá aí uma parte já pronta. Eu tive que fazer uns ajustezinhos ali, dar uns cortes, né? Jogar um pouquinho mais para fora aqui na ponta, jogar um pouco mais para dentro lá. Não vou finalizar agora aqui, porque pode ser que a gente precise mexer ainda em mais coisas até o final, né? Como eu falei, a gente só vai fabricar essa parte aqui, não vamos fixar em definitivo aqui, porque tem um monte de trampo para fazer na parte de dentro aqui antes. E agora eu vou fabricar a parte da caixa ali, nessa parte arredondada, né? Eu vou tentar copiar esse pedaço aqui que sobrou do lado direito aqui, né? É uma peça bem complexa, né? Porque ela começa com um raio aqui, enfim, vai abrindo mais lá pra frente. Não dá para saber se isso aqui tá exatamente como tem que ser, mas enfim, a gente vai fazer o melhor que a gente pode lá daquele lado, depois a gente copia para cá, né? Até porque, enfim, só tem esse pedaço aqui, né? Nem é todo aquele pedaço lá, não. Olha só, eu selecionei aqui o mesmo tanto, né? A marcação que eu fiz lá do lado esquerdo, eu fiz aqui, né? Então ó, você vê que vai faltar caixa aqui, né, pra gente copiar, né? É complicado, viu? Mas vamos lá, agora vai ser isso aí. Eu já cortei a chapa, ela tá aqui, ó, a chapa que eu vou usar. E aí vamos começar a conformar agora na roda inglesa aqui, até a gente chegar na peça aí que precisa para fazer esse pedaço que falta aí, né, dessa parte aí, beleza? Se estiver gostando, dá aquele joinha aí, que não custa nada, e dá aquela baita ajuda pra gente aí. Vamos lá. Gurizada, eu acabei de lançar o meu terceiro curso online, o curso Solda para Funilaria. É o nosso curso mais acessível e tá com preço de lançamento muito bom. Por menos de 70 centavos por dia, você vai aprender técnicas de solda MIG, TIG, solda com maçarico, focado totalmente em restauração, customização e funilaria de veículos. Do zero ao avançado, atende perfeitamente quem nunca teve contato nenhum com solda, até profissionais com experiência que já trabalham na área e querem melhorar suas habilidades. Você vai aprender também como corrigir o empenamento que a chapa sofre depois da solda, vai saber também como evitar que isso aconteça, rebatimento, acabamento e muito mais. O curso Solda para Funilaria tem acesso vitalício e eu vou continuar acrescentando conteúdo ao longo do tempo. E você, claro, vai ter acesso a esse conteúdo novo aí, vai poder se atualizar sem nenhum custo adicional. Aproveita esse preço promocional de lançamento. Tem link aqui na descrição. Galera, olha só, tá aí, fixei esse pedaço da caixa no lugar. Aparentemente tá bonito, né? Tá legal, só que não tá certo. Até certo ponto, até um pedaço aqui, tá bem legal, tá? Essa parte aqui, até aqui assim, ela tá ok. Só que como eu fui copiando do outro lado, daqui pra frente aqui, ó, dessa parte aqui do meio, mais ou menos, pra cá, ele vai abrindo lá do outro lado, né? E eu segui
esse formato aqui, né? Eu fui seguindo esse formato aqui. Só que quando eu fixei ele no lugar aqui, quando eu fui encostar no lugar, eu testei o paralama aqui e aí eu vi que a furação tava ficando fora da parte reta aqui, né? Tipo, não ia pegar na caixa, né? A furação tá ficando para baixo da caixa, então eu vou ter que vir com uma parte reta um pouco mais para baixo e o raio menor nessa parte de baixo aqui. Então eu fiz um gabarito aqui, ó, que eu vou ter que vir um pouco mais para frente do meio aqui, ó, mais ou menos daqui até aqui, e seguir essa curva aqui, ó, esse gabarito que eu fiz aqui, tá? Que vai ser o encaixe onde vai pegar essa parte do paralama aqui, que vai pegar na parte reta, né? Que vai pegar mais ou menos aqui assim, ó, vem a linha do paralama aqui, ó, vai pegar mais ou menos aqui, tá? Então eu vou precisar refazer um pedaço aqui, mais ou menos daqui assim para frente, até nessa parte aqui. Vou avançar um pouquinho talvez aqui, né? Mas vai ser isso aí que eu vou fazer, tá? E aí depois a gente emenda aqui, faz a solda aqui, que precisar fazer, para ficar uma coisa só, né? A princípio eu ia fazer só esse pedaço do meio aqui, mas como eu já vou ter que alterar aqui para chegar nessa curvatura correta, já vou avançar um pouquinho aqui e fazer até um pouco mais para frente para encaixar o paralama certinho ali, né? Nessa parte onde tem a furação. Então vamos lá, né? Não adianta chorar agora, né? Porque não tem outra referência, tem que fazer e testando as coisas para saber se deu certo, se deu errado, o que a gente precisa fazer ou refazer aí. É isso aí. Não era mais fácil fazer essa peça aí numa calandra? Gurizada, para quem não conhece, essa aqui é uma calandra. É uma ferramenta relativamente simples, não tem nada de muito complexo nisso aqui, né? São 3 cilindros aqui, 2 na frente, 1 atrás. A gente faz a regulagem aqui para pressionar a chapa contra o cilindro de trás. Gira essa manivela aqui e ela vai curvar a chapa nesse sentido aqui, ó. Só que para essa peça aí, a gente precisa de uma curvatura nesse sentido aqui e nesse sentido aqui também. Um resultado que não dá para chegar usando apenas a calandra. Então nesse caso aí a gente usa a roda inglesa, que a gente vai conformando a chapa, esticando ela. Eu consigo curvar a chapa nesse sentido aqui, passando ela assim, e ela também vai curvar nesse sentido aqui, que é isso que a gente precisa fazer nessa peça.
Então tá aí, ajustado, né? Com o paralama, a gente já testou, ficou mais decente agora, né? Claro que a gente vai ter que fazer toda a parte da frente ainda aqui também, testar, ajustar tudo certinho ainda, né? Tá preso só provisoriamente, né? Aí, e agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Vamos seguir com a parte da lateral, né? Vamos ter que avançar ainda um pouquinho para a parte da caixa aqui e vou fazer até o final da lateral e deixar essa parte daquele pedaço lá, daquela ponta, até o final aqui, já pronto aqui antes de fazer a parte da estrutura. E segue chegando os equipamentos, as ferramentas aqui. Acabaram de chegar agora aqui. Mais uma remessa aqui dos nossos equipamentos aqui, ó. Da Worker, nossa esteirinha. Essa aqui ela vira um banquinho com regulagem de altura, os cavaletes que a gente precisava, os EPIs, né? As luvas, os grampos, os alicates, a serrinha tico-tico, os martelos ainda que a gente tava precisando, né? Transferidor que eu tava sem. É isso aí, estamos quase chegando com tudo que a gente precisa aqui. Agora vamos lá, né? Vamos dar-lhe naquele pedaço lá. Turma, olha só. Falei que estava faltando referência, né? A gente estava apanhando para algumas coisas ali, né? Para copiar algumas peças. A família ali, os filhos, nos mandaram esses 2 livros aqui, né? Com algumas referências desse Citroën. Tem bastante coisa aqui, sobretudo do 4 portas, né? Mas a frente é a mesma, né? Então vai dar pra gente ter algumas dicas aqui. Inclusive algumas coisas aqui de mecânica e tal. Bastante coisa de montagem em texto, né? Tem bastante referência em texto. Aqui a gente pode ver até alguns gabaritos, né? Como eram feitos antigamente. Aqui, ó. Isso aqui é como era feita a montagem dele, né? Então, isso aqui vai ser bastante útil, né? Isso aqui veio da família, né? Como eu falei no começo do projeto, né? O pai, para quem os filhos estão restaurando esse carro aqui, ele trabalhava com esses carros antigos da Citroën, então eles têm esse material aqui, né, que vai ser bastante útil e acabou de chegar isso aqui pra gente, né? Olha só que da hora. Vamos estudar bem isso aqui conforme a gente precisar. Olha só, estamos chegando aqui perto do que a gente precisa aqui, ó. Só que essa parte da traseira aqui, da lateral, ela tem uma curva nesse sentido aqui, ó, maior parece, tá? Para chegar nesse ponto aqui. E a princípio, se a gente colocar aqui e ver só a parte da lateral, ela tá legal aqui, sabe? Só que quando a gente olha de cima aqui, a gente vê que essa parte aqui ela tá mais reta, né?
Isso aqui precisa ser um raio que vem acompanhando essa linha aqui, essa curvatura da caixa, tá? Então eu vou precisar esticar mais ainda essa parte aqui, jogar mais para fora, para ele vir acompanhando a caixa e vir seguir até o final da lateral aqui. Então esse procedimento aí eu vou começar a fazer agora no bagzinho de areia ali com os martelos de madeira, para agilizar o processo aqui, para a gente querer fazer só na roda inglesa aqui, senão vai demorar muito, tá? Então começar a martelar, esticando, ela vai ficar toda marcada igual aqui, né? Aí a gente vai testando aqui, experimentando, batendo, testando aqui, depois a gente vai para a roda inglesa ali para fazer o refino ali e o acabamento. Olha só, é isso aqui que a gente precisa eliminar, tá? Isso aqui, ó, a peça precisa encaixar certinho aqui, ó. Se eu deixar ela reta acompanhando a caixa aqui, ó, ela vai dar fora nesse pedaço aqui. Então a gente precisa fazer ela curvar nesse sentido aqui, tá? Tipo, esticar mais o centro da peça aqui, né? Para ela vir fazer isso aqui, né? E eventualmente depois a gente pode encolher a borda aqui também, né? Apesar de que a gente precisa fazer a dobra para encaixar com a parte de dentro aqui da estrutura, né? É isso aí, vamos lá. Lá, vamos testar aqui, ó, bem mais próximo agora, né? Essa curvatura aqui, né? Acompanhando a linha da carroceria, né? Era aqui que eu queria chegar. Então agora a gente vai para a roda inglesa, né? Alisar isso aqui, né? E fazer o refino ainda, precisa ajustar, né? Não quer dizer que talvez eu não tenha que voltar ali pro saco de areia, dar mais umas marteladas em alguns pontos ali até chegar no resultado que precisa aqui, né? Mas aí foi mais rápido assim do que ficar insistindo só na roda inglesa lá, ia demorar muito, né, para fazer essa parte aqui, né? Então bora para a roda inglesa.
Vamos lá, gurizada, a parte de fora aqui então já está bem encaminhada. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Eu tava começando a limpar e aí é aquelas coisas que só quem trabalha com carro antigo sabe a frustração, né? Você pensa, ah, beleza, isso aqui tá mais íntegro, beleza, vamos limpar e fazer só a parte de baixo. Aí quando você vai ver, você já gastou um tempão limpando e você vai ter que substituir a peça, né? Então faz parte, vamos aí fazer esse pedaço aí, né? Essa parte de fora aqui, primeiro eu vou fazer daqui até aqui assim, mais ou menos, né? Aí depois vamos ver, fazer a parte de trás ali, fazer a parte da frente, mas enfim, agora eu vou fazer essa parte do meio aqui. Esse aí que vai ser o objetivo. Lógico, né? Essa aqui vai ser uma chapa mais grossa, né? Chapa 18, né? A parte de fora aí a gente tá fazendo de chapa 20, né? Chapa de 0,9 milímetros. E essa parte aí a gente vai fazer de chapa 1,2 milímetros, que é a parte estrutural, né? Então acompanha aí e se estiver gostando, dá aquele joinha esperto aí para dar aquela baita força pra gente. Vamos lá! Essa peça aí eu vou dividir em 3 partes, tá? A primeira que eu vou fazer é eu vou dobrar em formato de L e depois eu vou curvar ela para acompanhar o formato onde vai encaixada a borracha ali no alojamento da porta. A segunda é a parte de baixo, que também vai ser em formato de L, e a terceira é a parte de fora. Essa de fora aí vão ter uns detalhes bem bacanas. Vocês vão ver que eu vou passar ela na roda inglesa primeiro, antes de passar na frisadeira, que é para esticar justamente a linha onde vai ter o vinco. Assim deforma menos a chapa. Também vão ter umas surações estampadas com dimple dies. Se liga aí.
gurizada, pronta aí a primeira parte da estrutura do meio aqui, né? Agora falta fazer a parte de trás aqui e depois quando a gente for mexer lá na frente, lá tem que completar, né? Fazer a união ali, né? Mas aí quando for fazer aquela parte lá, ainda vou desmontar a frente ali para fazer tudo certinho. Acho que agora eu vou lidar nessa parte de trás aqui, né? Para deixar essas partes estruturais do meio prontas ainda. Evidente que ela não tá fixada no lugar ainda, né? Mas já tá fabricada e já tá no jeito, né? Acho que essa aí a gente não precisa mexer mais, claro, né? Aí antes de fixar, a gente vai pintar tudo, né? Bem certinho, né? Para deixar a peça protegida, devidamente tratada, né? E aí vamos para a parte de trás ali também, na parte da lateral ali, né? Comenta aí o que vocês estão achando e dá o like aí se estiver gostando. Fala, gurizada, se liga só, olha o que chegou para nós aqui, ó. O palão aí. Eu já cortei o pedaço aqui que estava oxidado, né? E na parte de cima aqui ele já estava abrindo bolha, tá? Ele já tinha feito uma restauração que demorou muito tempo, né? Pouco tempo depois começaram a aparecer algumas bolhas na pintura. Gurizada, então vamos lá para a segunda parte aqui, ó. Lugar ruim de trabalhar, lugar ruim de mostrar. E agora voltou para cá para fazer as faixas nele, né? Depois vai estar pronta a pintura, mas olha só o detalhe do alinhamento aqui, ó. Quer ver os próximos episódios antes de todo mundo? Você super pode, é só você se tornar membro aqui no canal, que além disso, você vai ter outros benefícios, como vídeos exclusivos, alguns bastidores, algumas medidas e algumas peças que a gente faz uns vídeos exclusivos só para membros. É só você se tornar membro, é baratinho aí, você dá uma baita força pra gente aí.